Paz do Senhor, meus amados, vamos aí para mais uma aula aqui da nossa comunidade A Bíblia Sem Mistérios. Deixa eu chegar aqui a cadeira para centralizar melhor. Tela. Deixa eu centrar. Pronto, agora sim. E a gente estamos caminhando no livro de Gênesis, capítulo 46. Hoje, né, nós já vimos o desenrolar de todo esse estudo, de toda essa trama, aonde José já se revelou aos irmãos e já mandou os irmãos de volta para ir buscar Jacó. Nós aprendemos aquela situação importante, aquela coisa importante sobre a questão da missão, do propósito, da visão divina, né, dos sonhos de Deus. Está muito claro isso nessa história de José, dessa parte da revelação bíblica, quando Deus ele trata tudo com um propósito específico, ele visualiza o futuro antes dele acontecer, porque ele já desenhou o futuro. Dentro do futuro, dos fatos e dos acontecimentos, nós nos posicionamos com as nossas decisões, né? E as nossas decisões é que vão nos posicionar dentro daquilo que a gente quer. Deus analisa cada um de nós e nos coloca em posições especificamente de acordo com o nosso coração. E o coração de José era um coração de obediência, era um coração de servir, era um coração de amor, um coração perdoador, era um coração no qual Deus viu a capacidade, Deus viu as características, né, inerentes ao que era necessário para que ele cumprisse ou fizesse, realizasse a missão de cada um deles. Deus ele dá um potencial individual de cada um. O desenvolvimento desse potencial é algo específico, é cada um de nós que vai desenvolver. E assim José desenvolveu o potencial dele, e nesse desenvolvimento potencial ele chegou ao ponto aonde ele chegou. Vamos dar continuidade agora ao estudo, pegar em Gênesis 46, Mem, Vav, a gente tem aí 46, 4 sendo Mem, 40 sendo Mem e o 6 representado pelo Vav, Bereshit e o restante da palavra. Certo? Vamos continuar aqui agora, iniciar a leitura, que diz assim do versículo 1 ao 4. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Olha só. Então vamos lá para a gente entender essa passagem de uma maneira bem clara, bem explícita, para que não haja equívoco interpretativo, né? Eu gosto sempre de estar com a Bíblia em hebraico. Eu tenho aqui uma Bíblia em hebraico no meu computador que fica aberta, onde eu faço a comparação dos dois. Eu tenho comentários também aqui do Rashi, comentários de outros autores. Eu gosto de utilizar comentários de judeus para o estudo do Antigo Testamento, porque eles têm uma visão mais clara. Evidentemente que a gente também tem que notar, perceber quando essas visões estão apontando para Cristo e chamar a atenção. Mas todo esse processo aqui, ele aponta para Cristo. Então vamos lá. Esse momento aqui que Jacó decide, ele está convencido, os filhos dele voltaram com a notícia de que José estava vivo, e José atrai eles agora para o Egito, com o propósito de, no Egito, sustentar a família, porque havia fome em toda a terra. Então Deus, quando levantou José, já levantou com esse propósito dele ser a base hebreia lá no Egito para atrair o povo de Deus, o povo santo, para que fosse para lá. Precisava ser José por quê? Porque Deus deu a capacidade de interpretação de sonhos por meio do Senhor. Deus sabia que havia... José, ao longo da sua vida, demonstrou um coração que era um coração focado no Senhor e não focado nas coisas aqui desse mundo. Apesar de José ter passado por todo o nível de sofrimento, ele tinha um coração perdoador. Isso é importantíssimo demais na nossa vida cristã. Isso aponta para o caráter de Deus, que Deus quer implantado no homem. Isso aponta para Jesus Cristo, que agiu dessa maneira. É por isso José foi colocado naquela posição, foi provado durante 14 anos. Nesses 14 anos, ele foi aprovado por Deus, e o sonho que Faraó teve, certo, foi somente a porta que Deus usou para a realização do propósito dele, aonde só havia um homem capaz de interpretar esse sonho, que era José, né? E aí o que a Bíblia
fala que José se revela aos irmãos e aqui agora chega o momento que ele manda buscar os seus pais. Mais uma vez, aqui quando a Bíblia fala Deus falou, versículo 2, que falou Deus a Israel, né? Falou Deus a Israel. É interessante isso, o seguinte, porque quando a Bíblia falou Deus, ele utiliza a palavra Elohim, né? Mais uma vez, dentro da questão dos atributos, não Deus aí como Senhor, mas o atributo do cuidado, da construção, da ação, da edificação, né? Elohim falou a Israel à noite, mas só que ele chama não Israel, mas ele chama Jacó. Jacó disse, eis-me aqui. E aí ele fala, eu sou Elohei de seu pai, eu sou o Deus de seu pai. Essa palavra já não é Elohim, mas Elohei. É como se fosse uma contração da palavra Deus. Eu sou a divindade de seu pai, eu sou aquele a que seu pai adorava, né? Eu sou aquele a que seu pai cuidava. E ele se apresenta dessa forma, apesar de que aqui no texto diz assim, ó, eu sou o Deus de seu pai. A tradução dessa palavra Deus é a palavra Elohei, não Elohim. Ou seja, é uma palavra contraída, que significa um pouco como se fosse uma espécie de eu sou a quem seu pai adorava, né? Então eu sou a quem o seu pai servia e apresentava os sacrifícios. E essa palavra do hebraico, né, no hebraico, aqui ó, no português, interessante isso, versículo 2, que diz que, no versículo 1, é que Jacó tinha feito sacrifícios, né? Sacrifícios, capítulo 1, certo? No capítulo 1 também a palavra que aparece é Elohei, porque esse Elohei é Deus de, divindade de, aparece tanto no capítulo versículo 1 quanto no versículo 3. Eu sou Elohei, não é o Elohim. Quando fala de Elohim, é como se estivesse falando de fora. Quando se fala de Elohei, quando se estivesse falando em segunda pessoa. E aí fala sobre isso, não tema descer para Mizraim, para o Egito, pois lá eu farei de ti uma grande nação. Eu irei para Mizraim contigo. Essa palavra que está traduzida por Egito, né, no hebraico está escrito Mizraim. Mizraim significa Egito em hebraico. Então a palavra é Mizraim, né? Então aqui o Deus fala, deixa eu colocar ela aqui deixa eu ver se eu acho ela aqui no hebraico. Tá aqui. Eu vou fazer o que eu sempre faço, porque quando aparece uma coisa interessante no hebraico, eu quero chamar a atenção de vocês. Porque é para a gente sair um pouco da caixa do português falho, né? Então Mizraim era essa representação do hebraico, ou o Egito, no idioma hebraico. Então aqui a gente vou passar aqui agora como é que está lá no hebraico. Então tá aqui, ó, não está escrito Egito, Mizraim, o meme, aqui é o CD, o Resh, e aqui é o meme sofite e aqui o rei. E essas bolinhas aqui, elas representam os sinais maçoréticos que dão o som da vogal. Mas não fazem parte do calendário. Então, Mizraim, quando José fala sobre isso, quando Deus fala para ele, fala que vai descer para Mizraim, que o Mizraim representa que é exatamente a mesma coisa que Egito. Então, como é Egito em hebraico? Olha aí, vocês aprendendo hebraico, Mizraim, né? E aí, Deus diz para ele que vai estar com ele durante esse período, que é para ele, que de lá no Egito ele cumprirá a promessa que ele fez a Abraão lá atrás, de se tornar uma grande nação, né? de ser uma grande nação. A palavra foi em cima de Israel. Nós já vimos quantos descendentes de Abraão existem espalhados pela terra, né? Quantos deles saíram da origem abrâmica e quantos deles saíram também da origem semítica, no caso de Sem, filho de Noé, e assim por diante.
E essas o próprio Abraão é de origem semítica, né? E essa daí é, ao longo da história, aquilo que vai contando, o que a gente vai aprendendo de importante do conhecimento da palavra de Deus. Deixa eu tirar aqui agora esse texto e vamos ver aqui agora o que é que acontece nos versículos seguintes. Então levantou-se Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram o seu pai Jacó e seus meninos e suas mulheres nos carros que Jacó enviara para levar, e tomaram seu gado, seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos, e com ele as filhas e as filhas de seus filhos. E toda a sua descendência levou consigo ao Egito. Então aqui a gente tem esse trecho da passagem, mais 3 versículos aí que nós vamos interpretar agora para vocês. Jacó saiu de Beersheba, né, Berseba, né, com os filhos de Israel, que transportavam junto seus filhos, suas mulheres. Então, mais uma vez, aí a especificação que a Bíblia faz a mulheres e crianças, para dizer que todo mundo estava junto. Então, quando não faz essa especificação, é porque elas não estão sendo contadas, mas quando faz a especificação é que estão sendo contadas. Isso por quê? Nós vamos ver censos adiante, e nesses censos, às vezes, não envolve as mulheres e crianças. No Novo Testamento, essa prática se repete. Mas aqui nós vimos que há uma observação clara do texto, há o fato de eles estarem sendo incluídos na conta. E eles levaram seus gados e todas as suas posses que tinham adquirido em Canaã, e Jacó veio para Mitzraim com todos os seus descendentes para o Egito, leia-se isso. E seus filhos e netos estavam com ele, suas filhas e netas, e toda a descendência comigo trouxe a Mitzraim. Então eles vieram para o Egito com tudo que tinham, não deixaram absolutamente nada. Por isso que quando ele foi embora lá, Moisés disse para não deixar absolutamente nada, nem uma unha fique, porque eles chegaram com tudo, eles chegaram com todos os bens. Então a partir de agora eles voltariam também com todos os bens. Essa é a visão do texto, que quando quer se referir a isso. E agora vamos ler mais um trechinho do texto que diz assim: e esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi, e os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. Olha o Saul aí aparecendo. E o filho de uma mulher cananeia. Esses não contam, porque no caso Saul era filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. E os filhos de Isacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Você pode me perguntar, esse Jó é o mesmo Jó que conta a história do livro de Jó? Não há registros, certo? Vamos fazer agora uma exegese aí. São vários versículos, muito mais genealogia, mas isso se refere às 70 almas. Então se refere às 70 almas que foram lá para Mitzraim, né, para o Egito. Desculpa quando eu falo às vezes Mitzraim é Egito, gente, eu preciso deixar isso bem claro, certo? Para o Egito. Então um desses meninos, o Shaul, era filho de uma cananita, que era filho de Simão, né? Shimon, ele tinha uma filha com uma cananita, uma cananita. Levi, nós veremos aí o desenvolvimento da tribo de Levi, que mais à frente, lá em Moisés, vai ganhar uma importante missão. Yehudá, Judá, e Onã, são aqueles que eles morrem. Era com a história de Tamar, né? E aí ficaram somente Selá, Pérez e Zerá, que foram desses aí que veio a descendência de Davi. Aí Isacar tiveram Tolá, Puvá, Vov e Simão. Então todos esses assim eram filhos de Lea.
que Léa deu a Jacó. Aqui ainda não li esse texto, vou ler aqui agora. A gente parou aqui nessa genealogia porque essa genealogia especifica quem eram aqueles que estavam voltando, indo para o Egito, não voltando, mas indo para o Egito junto com Jacó. E aí, a partir do versículo 5, é que você, do versículo 15, perdão, então, esses são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padão Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Hagui, Suni, Esbom, Eri, Arode, Areli. E os filhos de Aser, Ina, Isvá, Esvi, Beri, Serai, a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, o qual Labão deu a sua filha Lia. E deu Jacó essas 16 almas. E os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram José na terra do Egito, nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu o nome de Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. A gente falou sobre Potífera, sobre isso aqui que eu não vou me aprofundar. Você já deve ter visto, eu não quero estar tratando desse assunto aqui, não. Mas é uma dedução judaica sobre quem era Potífera. E aqui a gente vê os versículos. A primeira parte dessa passagem fala dos filhos de Léa, que foram 33 no total. Depois os filhos de Gade, os filhos de Assé, que são filhos de Zilpa. Finalmente os filhos de Raquel, Jacó e Benjamim. E aí lá no Egito, Mitzraim, José teve filhos, que eram Manassés e Efraim. Essa parte é só genealogia, a gente não tem muito o que falar disso não. Tem algumas partes da Bíblia que são assim. A gente vai continuar também de novo. E os filhos de Benjamim, Belá, Baqué, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Rosmo, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel que nasceram de Jacó. E todas as 14 almas. E o filho de Dan, Usim, os filhos de Naphtali, Jezreel, Guni, Jezé e Silém. Esses são os filhos de Bila, ao qual Labão deu a sua filha Raquel e deu isso a Jacó. Todas as almas foram 7. Foram 7. Então, mas somando tudo, a gente vai ver que esse somatório ele vai dar diferente de 70. Mas eu quero chamar a atenção outra coisa. Observe como o texto, ele primeiro deu a primeira ordem de Lia e depois Zilpa, porque era uma conexão só, Lia e Zilpa. Os filhos de Zilpa eram considerados filhos de Lia. Mas por quê? Porque Zilpa era a ama de Lia. Depois ele dá os filhos de Raquel e finalmente os de Bila, porque Bila era a ama de Raquel. E aqui, o somatório desses filhos total não vai dar 70 almas, e ainda assim a palavra diz aqui, 66 mais 12 mais 1, não, o total dá 69, mas diz que foram 70. E quem seria esse 70? Quem seria essa última pessoa que estaria lá? Conta-se que era o próprio Jacó, ou que havia uma gêmea, Dizem que pode ter sido a própria Joquebede, ou seja, os judeus têm muitas teorias acerca disso. Apesar de serem 69 pessoas, a Bíblia fala de 70, existem diversas teorias de que a última pessoa, a pessoa número 70, era uma pessoa que não fazia parte, era, por exemplo, da tribo de Isaú, outros que eram uma gêmea, outros que era a própria Joquebede, mãe de Moisés lá na frente. Ou seja, muitas deduções existem sobre isso, sobre essa visão, porque é um número que não bate, não bate. Vamos continuar a leitura. Diz assim: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó, e todos foram 66 almas. E os filhos de José que nasceram do Egito eram 2 almas, 62 com 2, 68. E todas as almas de Jacó que vieram consigo eram 70. É aqui que não bate. E enviou Judá diante de si para José para caminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen, então José aprontou seu carro,
subiu ao encontro de Israel, seu pai, Gósen, e apresentando-se, lançou-se no seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. É um momento de muita emoção, um momento em que finalmente Jacó chega lá no Egito, e ao chegar lá no Egito, ele encontra com seu filho, né? Ele foi ter com seu filho, e ali é um momento realmente muito forte para José, porque José tinha 23 anos, foi isso que a gente contou? Foi 23, né? 14 preso, mais 14 no Egito, mais 7 de fartura, mais 2 de fome, e aí foi buscar 23 anos exatamente. José arriou sua carruagem, foi saudar o seu pai, aí ele apareceu, ele se atirou dos seus ombros, do seu pescoço, chorando copiosamente. E aí que começa toda a parte final, vai caminhando para a final, e aí Israel já disse: eu morro agora, pois já tenho visto o teu rosto. Acho que eu não abri ainda não. Deixa eu abrir aqui, perdão. Deixa eu abrir aqui agora. Pronto, vamos lá. Então, que eu morra agora, pois já tenho visto seu rosto e que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e a casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim. Então aí agora é o encontro, e ele diz que vai anunciar o Faraó. Então, vamos concluir logo esse capítulo. E aí os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo suas ovelhas e suas vacas e tudo que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio, então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós quanto dos seus pais, para que habitais na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Então isso aqui é um trecho interessante. Por isso eu pulei mais adiante, porque na verdade essa parte semifinal aqui, né, fala sobre primeiro que Jacó já é como se tivesse concluído, né, o processo dele de vida. Já estava vendo José novamente, viu a posição, a alegria de ter José numa posição diferenciada no trono de Faraó, né, como governador. E José diz: olha, eu falarei a meus irmãos, eu vou falar a Faraó, e ele já dá uma orientação, já dá uma orientação, até porque queria mandar para Gósen, para que não ficasse por perto, porque eles iriam assentar no distrito de Gósen, porque eles eram pastores de Egito, e os pastores são abominados pelos egípcios. Tem um sentido espiritual, tem um sentido verdadeiro, tem um sentido... É nesse ponto aí que eu falo sobre o Logos, o Telos e o Rema. No Logos você tem essa palavra escrita aí especificamente no distrito do Gósen. Todos os pastores são abominados do Egito. No sentido do Telos, ali aquela conversa se referia à questão cultural e à questão religiosa do povo egípcio, porque os egípcios, eles na verdade, eles adoravam as ovelhas. É por isso que eles detestavam, eles não gostavam do pastor de ovelhas, porque o pastor submete a ovelha, e para eles era o inverso, né? Já que as ovelhas são Deus, uma espécie de Deus para eles, como pode o homem se submeter a Deus, né? E para agora, isso é no aspecto Logos, que eu falei, o que está escrito, o aspecto Telos, se referindo a para quem está escrito, né? Ele estava falando para os seus irmãos sobre o povo do Egito, e sobre o aspecto espiritual. Aí sim a gente começa a entender como o Egito como sendo algo que começa a criar uma abominação no homem por parte da questão do Egito. Ou seja, nós precisamos agora começar a ampliar a atitude do Egito, o Egito como local temporário de provisão, não para ser um local definitivo por conta dessas coisas. O tipo de adoração que eles servem, o tipo de detestar pastores, né? E esses pastores aí são pastores de ovelha, mas há uma representação disso no mundo espiritual, o nível de pastoreio. Hoje o Egito, por exemplo, é um país islâmico, é um país que persegue cristãos, que mata cristãos e assim por diante. Então tem aí esse entendimento que é bom a gente ter bem claro sobre isso, né? Bem nítido, bem cristalino.
Então, as duas conexões são feitas a partir desse entendimento das três aplicações da palavra propriamente dita. A aplicação no texto, a aplicação no contexto e a aplicação individual. Tá certo? Então a gente conclui aqui o capítulo 46. Então até a próxima aula. Que Deus abençoe.